Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Figueiredo. Eu venho aqui hoje para contar um pouquinho para vocês sobre as mudanças na PAS 2060, que a partir de 2026 para o ano de 2025 vai ser usada a ISO 14068. Por que essa mudança, né? Então, pelo que a gente observou, a ISO 14068 ela foi baseada na PAS 2060, então houve o apoio do BSI, que foi, né, o organismo britânico responsável por criar a PAS 2060, na elaboração e aprovação da ISO 14068. E principalmente qual a diferença entre as duas, tá? Quando a gente fala da ISO 14068, ela vai muito mais a fundo no que tange a parte de Net Zero. Então você trabalhar a questão de redução de emissão, não somente com a neutralização a partir de créditos, então a redução com posteriormente a compra de créditos de carbono, que era como era trabalhado normalmente, né, a PAS 2060, mas também com a parte de remoções reais e, consequentemente, né, a compensação até certo ponto com créditos de remoção, então crédito de carbono que muda um pouco o perfil. Então uma a gente falava só de créditos de redução ou remoção, na segunda a gente fala de obrigatoriamente os dois tipos de crédito, dependendo da fase que a empresa se encontra. Tá, eu sou uma empresa que já estou certificada, já faço o processo de verificação da PAS 2060. O que vai mudar para mim? O que vai mudar principalmente a empresa vai ter que ter uma maturidade muito maior em relação à PAS 2060. Então, quando a gente fala da ISO 14068, é uma ISO, então você tem que ter muito mais documentação, você tem que ter muito mais processo, você tem que ter muito mais informação dentro da empresa para garantir, né, a rastreabilidade dos dados. A empresa vai ter que comprovar muito mais informação, porque normalmente as ISOs são mais rigorosas em relação a isso do que a PAS 2060. E também a empresa vai ter que ter um plano, né, um plano de gerenciamento de redução de emissões. Tá? Então depois a gente deixa, né, aqui um link abaixo, para vocês olharem um pouco mais a fundo como funciona a 14068, mas basicamente a empresa vai ter que sair daquele plano mais básico que ela tinha em relação à redução pontual, ano a ano, e entrar num plano mais robusto. Então saindo do curto para o médio, para o longo prazo, em relação às reduções de emissões que ela vai ter que fazer na sua empresa para conseguir atingir o objetivo final, que é qual? É você atingir a neutralidade de carbono no longo prazo. A empresa vai ter que definir meta, definir objetivo, comprovar por A mais B que ela vai ter orçamento, que ela vai ter equipe, que ela vai ter tecnologia para atingir aquela redução, aquela remoção que ela tem previsto. Então, se a empresa já tem a PAS 2060, ela vai ter que adaptar o seu processo para 14068, e a gente recomenda fortemente, né, que a empresa procure uma assessoria ou até mesmo converse com a gente, para a gente poder avaliar como a gente conseguiria apoiar, né, em relação não a consultoria, mas um apoio mais superficial em relação a quais são as mudanças e o que a empresa tem que fazer de diferente. Né? Então aquele QS que tinha na PAS 2060, ele deixa de existir, agora passa, né, a ter um relatório um pouco mais robusto, então a gente consegue dar um pequeno apoio em relação a isso, como a empresa tem que se estruturar. E basicamente a empresa vai ter que parar e fazer esse plano de gestão de reduções. Então a empresa vai ter que parar e fazer toda a análise do seu processo, do seu produto, da sua empresa, o que ela vai querer certificar e como ela vai conseguir reduzir no médio e longo prazo, além do curto. Muito importante que dentro de qualquer certificação de carbono neutro, seja a PAS 2060, seja a 14068 ou seja qualquer uma outra, a empresa tem que ter muito bem definido qual que vai ser o seu escopo, qual vai ser o seu ano base e qual vai ser a estratégia aplicada para isso. Tá? Então, o que a gente observa no final das contas é o quê? A 14068 ela vai muito mais em conta com a certificação Net Zero, que é uma certificação hoje que muitas empresas vêm buscando. Então a gente volta aqui para a página principal e aí a gente tem o que? Uma certificação que vai, né, caminhando em conjunto com a questão do Net Zero, com talvez questão de outros relatórios que as empresas já reportem. Diferente da PAS 2060, que ela era não pontual, mas ela era um pouco mais assim independente em relação a isso. Tá bom? Então espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha esclarecido aqui algumas dúvidas. Para lembrar que sempre recomendamos que a empresa, quando ela, né, tiver um interesse em migrar, em passar o processo com a certificação ISO, por exemplo, que ela estude a norma, que ela avalie quais são as alterações e principalmente quais são os impactos que a empresa vai ter em relação a isso. Mas qualquer dúvida, a gente continua aqui à disposição para ajudá-las. Obrigado e até uma próxima.